Olá para você que está nos acompanhando, bem-vindo. Essa é a TV Indaiá, canal 26 UHF. Eu sou Jair Italiani e esse programa é o Papo Livre. Você pode nos acompanhar também pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaia.com.br. A nossa programação acontece ali em tempo real. Comigo no programa hoje o Renato Silva, ele que é do Instituto Aviva. E nós vamos falar sobre o Instituto Aviva, o que é, e conhecer um pouco mais do trabalho dele nessa Indaiatuba que poucos conhecem. Muitas entidades, muitas pessoas acabam trabalhando em benefício da comunidade, mas não é todo mundo que sabe. Então, nossa missão é ajudar a divulgar o trabalho deles. E é o caso aqui com o Renato. Renato, obrigado pela participação no programa. Prazer. Conta pra gente um pouquinho sobre o Instituto Aviva. O Instituto Aviva ele nasceu por volta de 2006, num trabalho com crianças, né? Nós vimos a necessidade, por conta do Conselho Tutelar, começamos a atender algumas crianças, aí houve o convite de assumirmos uma creche aqui em parceria com a Prefeitura, né? Nós somos utilidade pública municipal e aí nós, até por volta de 2010, 2012, tínhamos 2 creches aqui e atendíamos aí por volta de 140, 150 crianças. E aí o nosso trabalho foi desenvolvendo, começamos um trabalho com dança, com as meninas, aí começamos um trabalho de jiu-jitsu, e aí nós começamos a atender a faixa de adolescentes. Sempre teve muitos jovens conosco, mas começamos a atender a faixa de adolescentes, né? A Simone Andrade hoje é uma das líderes do nosso projeto K-Life, que é um projeto de adolescentes, meninos e meninas, do Instituto Aviva. Ah, que bacana. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho com um adolescente, porque realmente é uma fase da vida do ser humano que já é complicada por natureza, alteração hormonal e aquela coisa toda, e o jovem que está saindo de uma infância e está entrando para a idade adulta, então uma fase intermediária complicadíssima na cabeça do jovem também, e aí vem a questão da droga. Como é que é isso? Eu sempre me identifiquei com adolescentes justamente por causa disso. Eu sempre busquei uma especialização de como funciona a cabeça deles, de como eles se relacionam, né, com os pais, e como tornar isso um pouco mais leve na vida deles. O problema é que eles buscam nas drogas, buscam num relacionamento, seja ele hétero ou homossexual, eles buscam isso, um refúgio, né, uma fuga dos problemas que eles acham que é um monstro. E são esses refúgios que muitas vezes eles não têm resolvido na vida deles, né? Então eles acabam externando isso de uma forma muito radical, muito agressiva. Uhum. E aí eles acabam se perdendo. Então isso me chamou a atenção, de trazê-los a uma realidade para eles entenderem o mundo como é ao redor deles, fora da casa deles. Então quando eles saírem de casa para qualquer coisa, seja para uma balada, né, seja para um encontro com amigos, um cinema, para eles entenderem a que eles estão sujeitos. Né? Na própria saída da escola, eles já estão sujeitos ali a drogas, a ofertas e na internet hoje, num bate-papo, você está sujeito a um pedófilo, você está sujeito a... Então são riscos sexuais, são riscos químicos, tudo isso tem trazido algumas situações que tentam atender a carência do adolescente. Esse mundo moderno que a gente vive, eu sempre costumo dizer que nós vivemos em função do consumo, né? O planeta, quanto mais você olha para ele está sempre num constante avanço do consumo, e parece que se você não consumir, as coisas não acontecem. Então, e a mídia explora isso como ninguém, até porque para vender você tem que expor. E aí você percebe uma questão muito complicada do ter e do não ter. E aí muitas vezes os jovens acabam entrando também numa questão bem polêmica, que é do não poder ter e ele querer ter. E aí vira uma bagunça. Tem casos que a gente conhece aí, de pessoas até de famílias bem de vida, bem abastadas, mas que resolvem entrar no crime, por diversão, por prazer, para sentir aquela adrenalina, e muitas vezes até para ter aquilo que dentro de casa não tem, até por uma questão, eu acredito que de educação. Não, isso não é assim, não pode chegar tão fácil para você tem que lutar por alguma coisa e tudo mais. E aí ele acha que é mais fácil sair na rua e cometer um crime, roubar e coisa e tal. Como é que funciona isso?
A real é que avaliando toda a cabeça desses adolescentes, nós vemos que a carência afetiva deles leva eles numa parte assim de 80%, eles fazem para chamar atenção. Eles querem de alguma forma ser reconhecidos. A gente pode achar um absurdo, mas filme, novela, tudo isso influencia muito na vida deles. Eles se acham naquela condição. Eles acham que eles são capazes daquilo. Eles acham que o relacionamento deles será como aquele relacionamento de um filme, de uma novela. Lindo, maravilhoso. Ou não, o que é pior. Às vezes eles vão entrar num relacionamento e relacionam com aquela desgraça que aconteceu no filme, ou aquela desgraça que aconteceu na novela, e eles recuam, então eles ficam frustrados. Aí criam um outro sentimento. Um outro sentimento. Então, essa fase é uma fase muito carente, eles estão abertos a qualquer coisa que você coloque. É uma esponja seca. Exato. E é nisso que nós entramos com alguns princípios e valores para conscientizá-los de que o mundo não é isso, que a mídia, que muitas vezes a internet, as propagandas dizem, né? Não é só isso, isso é muito, muito pouco disso. Então, quando eles se deparam com a realidade, eu saí com um adolescente que eu tenho um projeto, na Escola Camila, eu saí com ele, para ele espairecer um pouco a cabeça, e eu, com alguns amigos meus, encontrei para sociabilizá-lo, né, no meu meio ambiente de relacionamento. E quando ele entrou no carro de volta comigo, o que ele tinha reparado era a largura da aliança que um amigo meu estava usando. Caraca! Então você vê onde ele focou, né? Ele podia focar no ambiente, no café onde a gente estava, não, ele focou na aliança dele. Mas por que será que ele focou nisso? Né? Muitas famílias hoje não têm condição de ter uma aliança, né? Os pais não têm condição. Então eles ficam nessa ostentação. E por que uma aliança chamou a atenção? Então são coisas que eu estudo, são coisas que eu vou a fundo, eu vou procurar saber, e é onde eu consigo, em algum momento, em alguma fase, pensar uma situação para ajudar. Você falou uma coisa muito interessante. O que está muito na moda agora, principalmente na periferia, nas periferias, é aquela coisa do não é rap, como é que chama? Do funk. E os caras ostentam, o sujeito anda até arcado com tanta... Penduricalho, e se não é ouro é parecido, se não é prata é parecido. Então, assim, e as letras vêm muito da questão da violência e do ter. E do ter muito. E do sexo. Então, são três pilares aí que você vê que são os valores extremamente fúteis, mas são valores que estão impregnando essa juventude aí. Você percebe que para eles é bonito ser bandido e feio é ser polícia. Polícia tem que matar, tem que morrer. Esses arrastões mesmo que aconteceram no Rio de Janeiro, reflete. Eu tô vendo aqui, os caras acharam, aí a polícia achou. No Facebook, os caras estão se programando no Facebook. Quer dizer, se organizando para fazer os arrastões. Quer dizer, então tem a rede social que ajuda, que é uma coisa dos tempos modernos, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Eu sempre falo que a internet ela veio para o bem e para o mal. E aí você percebe o grau sei lá, de futilidade dessa coisa, dessa vida, que é as correntinhas, é o ouro, é a prata, é o relógio, são os anéis. Que é uma coisa totalmente fora de padrão na minha cabeça. Efêmera. Os pilares que você falou é muito interessante, mas nós não conseguimos tirar essa cultura deles. É impressionante como isso impregnou neles e você não tira. Então o que nós fazemos? Esses pilares que você falou, eles levam à droga, eles levam ao suicídio, eles levam a fugir de casa, eles levam o adolescente a isso, a ostentar, eles levam ao crime. Então tudo isso leva a enfermidades graves, às vezes uma AIDS, alguma coisa assim. Então nós não conseguimos, eu pelo menos no trabalho que eu faço, eu não consigo mais arrancar eles desse meio. Eu confesso que quando eu cheguei e fui trabalhar alguns princípios e valores, e eles começaram a cantar um funk, cantar um rap, eu olhei para aquilo e falei, eu preciso usar dessa ferramenta para chegar neles, para ensinar princípios e valores através desta ferramenta. Então eu levei, nesse trabalho do Camilo, eu levei eles a compor músicas, a compor funks, tal, com teor, com outros valores, outros princípios. Eu participo de uma comunidade que chama Cultura Real. Por quê?
exatamente para a gente contrapor essa situação dessa cultura que o mundo está trazendo, né? Então queremos trabalhar essa cultura, mas ela já está impregnada neles. Então a gente tem que trabalhar essa situação trazendo os valores mais dos nossos antepassados, digamos assim. Os valores mais reais, na verdade. Que é o que, na verdade, rege a sociedade. Isso aí é uma coisa meio passageira, como tantas outras modas vieram e foram embora, né? E eu me chama muita atenção isso aí, porque é um movimento forte na periferia. Na periferia do Rio, de São Paulo, nas grandes cidades. É um movimento que você vê... Aí eu não sei se é porque há como é que eu vou dizer assim? Uma carência, um buraco negro que é a carência desse pessoal, e ele é tão profundo que as pessoas tentam se apegar a qualquer coisa, e aí pegam essas futilidades, como também aquela história do sujeito estar com tênis, o cara roubar uma criança, roubar o tênis dela, porque eu quero ter aquele tênis e não posso comprar. Então passa também por essa coisa do querer ter, da posse, é meu, eu não tenho, mas eu tenho que ter, né? Que é muito pregado pelo capitalismo. Mas eu acho que ainda hoje, principalmente na nossa cidade, ainda não é esse o problema. Aqui ainda, vamos dizer que Indaiatuba é um oásis. Mas, né? Então, mas ainda não é esse o problema, mas por que isso acontece? Se não é esse o problema, se não é a falta de. Por que acontece? Por causa da emoção de estar nesse meio. A emoção de, por exemplo, eu e minha filha, nós atendemos alguns dependentes químicos em situação de rua. Situação de rua mesmo, não é morador de rua, é dependente químico, usuários de crack. Então, talvez a cidade não imagina o tanto de usuário de crack que tem. Em condição de rua. Eu atendi 2 meninas no Camilo e, ligando as histórias, eu atendia o pai dela na rua, usuário de crack. Nossa! Então, e nós estamos falando dessa cidade. Só que elas não tinham falta de nada. Por incrível que pareça, a mãe dela trabalhava e dava condição dela ter o tênis dela. Mas por que ela entrava nesse meio? Pela emoção. Então foi algo que foi semeado, né? A revolta do pai, ver o pai na rua. Então ela falou assim, eu preciso externar de alguma forma. Então ela humilhava a professora. E eu atendo esses adolescentes por conta disso. São jovens, porque a gente vai chamar de complicados. Situação de risco mesmo, né? Então, por que eles faziam isso? Eles não precisavam disso. Mas quando você vai fazer um mapeamento deles, da vida deles no passado, aí você entende, aí você é até levado a uma misericórdia que você fala assim, puxa, tá explicado por que ele é assim. Às vezes ele poderia ser pior. Renato, eu estou conversando aqui com o Renato Silva, ele que é do Instituto Aviva, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, a gente continua esse papo gostoso com ele, não saia daí. Nós estamos de volta aqui com o nosso Papo Livre de hoje, o Papo Livre com o Renato Silva aqui do Instituto Aviva. Ele que tem um trabalho de reabilitação com dependentes químicos e também trabalha com comportamento, com adolescentes de comportamento agressivo que tem aí em escolas e tudo mais. E você estava dizendo para mim que justamente duas jovens que você atende, você cruzando as histórias, você foi entender que o pai também era uma pessoa, um dependente químico que tem uma história super triste, enfim. As histórias acabaram se entrelaçando e você acaba tendo um entendimento de por que são assim, Exato. São problemáticos. E você também tocou num assunto interessante, muita gente drogado, muito craqueiro na cidade que em Indaiatuba não tem noção. O que acontece em Indaiatuba, e eu acredito que na maioria das cidades, é que eles passam desapercebidos. Na verdade, quando você sai da sua casa para ir num mercado, para ir numa lanchonete, num restaurante, você sai focado naquilo, você não fica olhando na calçada quem está passando. E se passa alguém, é só alguém, você não está procurando uma pessoa. E, infelizmente, uma grande parte dessas pessoas que passam são zumbis. São moradores de rua, mas usuários de crack.
né? Nós temos aí conhecido que as pessoas falam moradores de rua são alcoólatras, né? Até tem um histórico na família, mas o crack está ficando forte. Esses dias eu fui assaltado, é claro, eu tive parte da culpa, deixei o vidro do carro aberto, entrei na comunidade, quando eu voltei o vidro estava aberto, já olhei e minha mochila tinha ido embora, com o notebook. Putz! Mas a primeira coisa que eu fiz foi nas biqueiras, porque eu conheço todas as biqueiras de Indaiatuba. E eu fui lá na biqueira e falei, olha, me roubaram um computador. E por incrível que pareça, os meninos ali que passam droga, como assim, pastor? Quem roubou seu computador? Porque você ajuda todo mundo aqui. E embora todos acham, né? Todos acham que eles vão me pegar, vão contra o meu trabalho, muito pelo contrário. Esses usuários de crack em condição de rua, eles atrapalham o comércio de droga na cidade. Uma coisa maluca. Né? Então, quando eu cheguei lá, não, pode deixar, não deu 10 minutos. Eles acharam o usuário, onde estava a minha mochila, o computador, tudo, e me devolveram. E, para minha surpresa, eles queriam que eu batesse no cara, queriam que eu... Falei, não. Eu chamei ele de canto, falei, o que acontece com você? Fui conversar com ele. Ele chegou de Tietê há 2 semanas. Olha isso. E nem sabia da minha história, nem sabia quem eu era, o carro estava estacionado em frente ao Instituto Aviva ali, ele nem sabia, viu a mochila dando sopa, me levou embora. É natural dele, mas veio de fora. Então nós estamos recebendo esses imigrantes aqui nessa condição. Mas a cidade não percebe, porque eu visito locais, por exemplo, fábricas abandonadas, eu vou lá dentro, entendeu? Uma das últimas que nós visitamos, eram salas de uma fábrica abandonada onde funcionava como se fosse um prostíbulo. Caramba. Elas se prostituíam, as meninas se prostituíam para pegar dinheiro. Então era uma coisa que impressionante, não parecia Indaiatuba. Não parecia Indaiatuba. É um submundo mesmo, que ninguém tem noção. Não tem noção, não vivem isso, não imaginam que existe isso. E eu fui levado a isso, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não consegui mais parar. Foi aí que eu comecei a ver que os jovens, ou melhor, os adolescentes, estavam correndo esse risco. E aí eu comecei a trabalhar mais específico com isso. Com os adolescentes. Eu estava comentando com ele aqui no intervalo, que numa das escolas da cidade, tem uma amiga que é professora, e que tinha uma menina de 13 anos, na época, isso já não é de agora, ela tinha 13 anos, super masculinizada, e ela era uma menina maior que a professora. E é assim, uma menina que batia se precisasse, chegava ao rei. E aí o pessoal teve uma prova, o pessoal não foi bem, e ela foi uma das que não foi bem. E ela cercou a professora no corredor e falou, olha, se eu não passar, se eu não tiver a nota, eu te pego na rua. Quer dizer, ela chegou em casa chorando e tal, depois o irmão dela me contou essa história, eu falei, gente, mas que loucura. Ela falou, tá, a coisa chega num ponto, e aquela história do civismo mesmo, da educação moral e cívica que a gente tinha, as palavrinhas mágicas, com licença, por favor e obrigado, não existem mais. Então, da onde vem essa falta de valor? É da família que trabalha, o sujeito acaba constituindo uma família, pondo um filho no mundo, mas tem que trabalhar feito um desesperado para manter essa família. E aí não dá conta da carga emocional que isso implica? Ou é realmente um fator externo que, por mais que a gente tente entender, é uma questão social mais complicada do que isso? Digamos que o homem está evoluindo nessa questão, né? E a evolução do homem... Ou retrocedendo, né? Porque... Não, então, mas a evolução do homem, para ele, é ter mais, é conquistar mais. E para ter mais e conquistar mais, tem que se trabalhar mais. Nós que vivemos a década de 80, a década de 70, sabemos o que era ralar para ter um pouquinho. Aí veio uma falsa esperança de que tudo ficou mais fácil. E as pessoas começaram a ostentar mais. Então, os pais, a família, ela começou a ser desmontada. Ela começou ela desfragmentou a família. E isso começou a trazer esse vácuo. Por exemplo, para você atingir hoje um adolescente na pedofilia, uma criança e um adolescente na pedofilia via internet, é a coisa mais fácil que tem.
É a coisa mais fácil. Por quê? Porque hoje o pai não tem mais essa liberdade de conversar com o filho, de alertar o filho. Ele deixa o filho à mercê do computador, à mercê de um programa, de uma novela, de um seriado. E o pai nem sabe o que o filho está assistindo. Você sabe que isso é uma coisa que me incomoda bastante. Por exemplo, você vai num restaurante, você pode observar, chega a criançada, as crianças, os 4, todo mundo no telefone, ali no Facebook, alguma coisa, mas as pessoas estão ali e não estão ali. Fisicamente estão, mas com a cabeça longe. E o pior é não saber o que se eles estivessem conversando entre si, o que parece um absurdo, mas não. Eu não sei o que o meu filho do meu lado está fazendo, quem ele está conversando. Então, isso tornou essa facilidade, essa cultura está estragando realmente as famílias, os adolescentes, está deturpando completamente, desviando completamente do propósito, do caminho, que era a célula madre da sociedade, né? Que era a família, que era passear junto, comer junto. Hoje, passar o fim de semana junto e tal. Sentar à mesa. Só de sentar à mesa para comer, isso não acontece mais. Almoçar junto. Onde esses princípios, esses valores... Porque na verdade era um momento que você tinha de família, que você... E aí, como é que foi a escola? O que aconteceu? Por que você está triste? Pai, o que aconteceu? Que você está bravo? Por que você está nervoso? Hoje, realmente, isso é uma coisa no próprio final de semana, né? Não sei se da sua época ou da tua condição... tomava-se refrigerante de domingo. E olha lá! Eu me lembro que meu pai ia buscar uma dúzia de refrigerantes... Pro mês. Era pro mês. Não vem com história não. E assim, é só no domingo e no almoço. Então, e aí a família sentava. Mas será que era o refrigerante que atraía isso? Não. Hoje a facilidade, talvez mascarada, está tão grande, né? Está tão grande que... eu tomo meu refrigerante lá, eu como meu lanche lá e ninguém está se juntando. Então, eu acho que a dificuldade de antigamente aproximava as pessoas. Eu tive uma experiência no Haiti, o ano passado, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E essa experiência me resgatou alguns valores, de que a necessidade aproxima a humanidade. E isso me trouxe, inclusive nós estamos agora essa semana começando uma aula de alfabetização em português para 10 haitianos. Que legal. Lá no Instituto Aviva. Então, por isso que eu não posso falar dessa vertente só de adolescentes e jovens, porque a gente tem também os adultos. O adulto e é o imigrante, né? Nessa condição. Então, nós estamos com esse projeto também. Mas, voltando ao Haiti, essa situação precária, eu enxergava neles uma alegria que hoje no Brasil nós não encontramos. Rapaz, você falou de uma coisa que é verdade. Olha, isso é uma coisa que eu tenho ouvido isso insistentemente. Outro dia um amigo meu falou para mim que ele estava no carro, né, andando no trânsito em Campinas, e ouviu alguém dizer no rádio, porque ele estava ouvindo, falou que o país está por causa dessas circunstâncias todas nossas aqui, está cada vez mais triste. As pessoas estão fechadas em si e muito tristes, né? E ele começou a olhar para o lado. E ele falou, gente, olha que interessante, não tem ninguém sorrindo, nem eu. E ele começou a olhar e realmente não tinha ninguém, estava todo mundo de cara amarrada, cara fechada, todo mundo, né, pensando, acho que chegar no trabalho, os problemas do trabalho, era cedo, né? E eu tive uma experiência muito interessante, que há um tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa aqui de Indaiatuba, e ali nós tínhamos uma obra em Caruaru, interior de Pernambuco. Conheço. E você sabe, uma pessoa, aquelas pessoas lá, embora a cidade seja uma cidade super progressista, mas ao seu redor tem o sertanejo, que é uma pessoa de uma pobreza muito grande. Não parece Brasil, né? Para quem mora em Indaiatuba não imagina que existe isso no Brasil. Eu falo para todo mundo, falo, gente, vocês não sabem o que é isso. Mas você ia na casa dessa figura, dessa pessoa simples, ela estava contente, ela estava feliz, ela te recebia com um cafezinho. Se doava. Eu falava, gente, eu estou no paraíso e não sei. E isso me chamava a atenção lá, o calor daquele povo sofrido, ralado, mas feliz. E eu falava, putz, eu vou lá para São Paulo, tem N razões para você estar feliz aqui, você tem tudo à mão, o que você precisar, você tem. Sim. Pertinho. Eu estou em Indaiatuba, não, mas eu vou em Campinas e pego, eu não vou para Itu, não sei o quê. Tudo pertinho. Lá para eles é uma eternidade. O mundo está à nossa disposição por causa do aeroporto. Do aeroporto? O mundo. Eu costumo dizer que o quintal de Indaiatuba tem um aeroporto. Então você fala assim, meu Deus do céu, e eles lá com uma dificuldade, principalmente com água, gente. Água é uma coisa que a gente só dá conta quando falta, e lá falta. Aí você vê aquele sertanejo e fala, gente, que coisa. Eu conheci vários ali, uma cultura que eles têm lá,
aquele Jeep Toyota Bandeirante, Sim. que eles esticam ele, o chassi, e até outro dia só tinha aquilo. Então, Caruaru é uma cidade de 300 mil habitantes, mas ao redor dá quase 1 milhão de habitantes. É uma Campinas. Vivendo no deserto. Vivendo numa região árida. E eles vão para a cidade no sábado fazer compra e empilham a compra em cima desses jipes e voltam para o meio do mato. Né? E são felizes. E são felizes. Eu falo, gente do céu, como é que pode isso? E agora você está me dando essa experiência do Haiti. Se eu numa próxima oportunidade, para você ver as fotos, as coisas que eu vivi lá, eles eram entulhados em cima de situações semelhantes, mas lá eram caminhonetes, né? E na própria caçamba. Haitiano ali se arrastando para cima e para baixo, não tem um semáforo funcionando e tal, mas eles extremamente felizes. Eu cheguei a procurar algumas pessoas lá, por conta de trabalhar aqui com dependentes químicos, procurar saber lá como que funciona isso, né? Lá não tem problema com dependência química, lá não tem problema com álcool, eles não ficam embriagados. Ué, eu falei, mas como assim? Eu falei, viu, eles não têm tempo para perder com isso. Eles têm que sobreviver. É muito diferente. E quando eu encontrei esses haitianos aqui no Brasil, e graças a Deus em Indaiatuba, meu coração ele acelerou. Eu falei assim, agora eu tô... Porque minha filha está fazendo enfermagem para ir para o Haiti. Porque lá eu me deparei com uma situação muito complicada por não ter um bom manuseio com curativos, porque eles são... É muito precário o cuidado na saúde lá. O país foi arrasado por aquele terremoto. É muito precário, então... E aí minha filha vendo isso, nas filmagens, nas fotos, falou, pai, eu vou fazer enfermagem e eu quero ir para lá ajudar. Então, é algo que nos move. Mas a alegria deles, é como diz, sabe as palavras da Bíblia, né? Muitos correm atrás do vento, né? E o que é o vento? Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E correr atrás do dinheiro hoje correr atrás do vento. Você fica, faz. Um ditado muito conhecido, caixão não tem gaveta. E aí é um negócio muito complicado. Onde nós vamos parar, né? Não sei onde a gente vai parar, mas olha, constatações assim, o país hoje está vivendo uma crise muito complicada, vai se aprofundar ainda mais. Nós não chegamos no fundo do poço, isso é claro. Quem disser o contrário não está falando a verdade. Não está na realidade. Não está na realidade, né? Deve estar na propaganda do PT, mas não na realidade. E vai demorar um pouco para a gente começar a sair desse lamaçal todo aí. E o povo está triste, as pessoas estão tristes, as grandes obras, as conquistas sociais estão sendo enterradas agora e vão ser daqui para frente porque não tem dinheiro para pagar. Né? Então, assim... Já visto o que estão fazendo com o Senai, o Senac. Agora querem quebrar o Senai e o Senac. É uma das poucas instituições que funciona redonda. Como um reloginho suíço. Eu sou apaixonado por todos os projetos dele e... Tirar uma verba, quebrar um negócio desse é lamentável, né? É lamentável. Então, aí é como eu sempre digo, né? Acredito em projetos sociais, acredito em programas sociais, tem que existir, mas não pode ter responsabilidade de dar o passo maior que a perna. O FIES foi um deles, pegou-se uma verba absurda de bilhões de dólares, de reais, e ao invés de criar uma comissão, tem gente competentíssima para criar comissão, ver a demanda. Não, tinha que ter urgência, por quê? Porque tinha que falar que estava fazendo marketing. Aí aquela história, chamaram os donos das faculdades, falaram, galera, olha o bolo aqui, ó. Ou seja, chamaram as cabras, abriram a porta da horta, falou, vocês querem tomar conta? É claro, tem faculdade aí que hoje está quebrando. Por quê? Porque... Se apoiou numa coisa que achou que não ia acabar nunca, gente. Não existe. O socialismo ele é muito bom desde que tem alguém financiando. Na hora que acabar o dinheiro, acabou o socialismo. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, o universo é capitalista. E capitalismo quer dizer você tem que saber ganhar o dinheiro e tem que saber gastar o dinheiro. Depois não adianta chamar o Papa para tentar fazer não. Cuba com os Estados Unidos. O Papa é pop, mas isso não resolve o problema, não. Né? Milagre a culpa é nossa, a culpa é nossa. Nós que votamos, nós que colocamos. Bom, enfim. Não tem o que fazer. Agora é esperar a pancada no fundo do poço, esperar o aviãozinho correr para tentar decolar lá na frente. Vai demorar. Mas viver. Verá. Renato, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Gostei muito de te conhecer. Quero conhecer uma hora pessoalmente o teu trabalho. Será um prazer. E volte sempre, a casa está à disposição. Que bom. É um prazer aí. Tá trabalhando já há um tempo para a sociedade de Indaiatuba. Nós temos esse vínculo com a família. E essas coisas que tentam desmontar a família, a gente tenta fazer aí
um ajuste e levá-la adiante. Legal. Obrigado mais uma vez, foi um prazer. Você de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Eu fico por aqui, não desista, tem mais programação. Não precisa mudar de canal agora não, porque o Papo Livre terminou. Não, tem mais programas aqui da nossa TV Indaiá na sua telinha. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.